Pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor, consultor e tradutor intérprete aqui na Império Com. A dica gramatical de hoje, ela é simples, porém bem interessante. Trabalharemos uma estrutura no passado simples, past simple, e logo após faremos uma análise, juntamente com o comparativo, com a língua portuguesa. A frase é a seguinte: What did you do? What did you do? É uma frase construída com um passado simples, com um significado em português. O que você fez? O verbo to do é um verbo de ação, tá? Provoca resultado. Porém, quando utilizamos a estrutura What did you do, o que queremos dizer com esta estrutura? Nós buscamos saber o que houve, o que aconteceu. Nós não estamos especulando a respeito do resultado provocado por esta ação, o que é muito interessante, tá? Por quê? Neste caso, quando questionamos o que você fez, você simplesmente responde: eu fiz um bolo, por exemplo. What did you do? I made a cake. Só isso, tá? O que acontece? Pode parecer às vezes um pouco óbvio. O que você fez? Eu fiz um bolo. Quer dizer, o bolo não existia, agora passou a existir. Aí você entende, o bolo é o resultado de uma ação praticada. Só que, na verdade, na língua inglesa, existe uma diferença. Prática de ação é uma coisa. Resultado em relação à prática da ação é outra, completamente diferente. Em português, muitas vezes, parece ser a mesma coisa, mas dentro da estrutura da língua inglesa é bem diferente. Porque, eu dei o exemplo do bolo, mas vamos colocar o exemplo de uma outra forma. Vamos imaginar uma criança brincando no corredor de uma casa, com uma bola. Aí, ela pega e chuta a bola e quebra o vidro da janela. Aí o pai olha, vê aquilo. O que você fez? Pai, eu quebrei a janela. Ou seja, quebrei o vidro da janela. Então, o pai fala: Hey, what did you do? Oh, I'm sorry, father. I broke the window. Or, I broke the glass of the window. Só isso. O filho relata o que ele fez. Ele não está falando da consequência da ação. Ele simplesmente relata ao pai: Olha, pai, desculpa, quebrei o vidro da janela. Ou seja, agora, o vidro da janela quebrado, aí já é uma questão de consequência, tá? O vidro da janela quebrado pode custar ao pai, ou o estilhaço, o caco de vidro pode cortar se alguém pisar descalço. Bom, aí é outra coisa, porque uma coisa é você falar da ação, outra coisa é você falar do resultado gerado pela ação de quebrar. Porque em inglês existe a diferença quando você fala da ação e quando você fala do resultado da ação. Porque em inglês existem dois tópicos que trabalham, essa diferença, que é o passado simples, que nós trabalhamos a ação, e o presente perfeito, que fala da consequência. Ou seja, uma ação ocorre
gerando uma consequência. Então existe essa diferença em inglês, tá? Então nesse caso, what did you do simplesmente questiona: o que você fez? Quebrei o vidro da janela. O que você fez? Tropecei, sei lá, na rua. Caí na rua. O que você fez? Quebrei, sei lá, o lápis. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá? O passado simples trabalha sempre a ideia de uma ação. Pode gerar resultado? Sim, mas não é do resultado que nós estamos falando, e sim da ação praticada em si. Isso tem que ficar claro quando utilizamos passado simples, tá? Porque o nativo que fala a língua inglesa, ele sabe essa diferença. Então, nós devemos tomar cuidado quando estamos reportando algo para um nativo. Porque ao falarmos de uma forma, ele entende de um jeito. Ao falarmos de outra forma, ele vai entender de outro jeito. Então, o problema aí está em questão de comunicação. Por isso que devemos tomar cuidado com essas diferenças. Nos próximos vídeos, eu estarei falando um pouco mais, tá, sobre essas diferenças para que possamos juntos aumentar o nosso conhecimento, não somente da língua inglesa, como também da língua portuguesa. Eu sou Márcio Antunes, professor, consultor e tradutor-intérprete aqui na Império Com. Até o próximo vídeo.